Integração com Alfresco. Neste vídeo, você vai aprender como integrar um processo com o servidor Alfresco para armazenar nele arquivos carregados desde a aplicação web do processo. Para ilustrar isto, vamos usar o seguinte exemplo. Um banco possui um processo de solicitação de produtos para aprovar ou rejeitar um conjunto de produtos solicitados por um cliente. O processo começa com o registro da informação do cliente, incluindo ao mesmo tempo uma imagem do documento de identificação do cliente. O banco deseja armazenar e centralizar a imagem do documento no sistema de gestão documental, Alfresco, para dessa forma controlar e manipular o arquivo dentro da companhia. Para este exemplo, assumiremos que Alfresco já está instalado e configurado, assim como o repositório e o tipo de conteúdo foi criado. Para integrar o processo com Alfresco, devemos criar o sistema Visage e usar as funcionalidades ECM para configurar um repositório e, dentro dele, especificar em que pasta serão armazenados os arquivos. Depois, no modelo de dados do processo, devemos configurar a pasta definida sobre o atributo que foi desenhado para armazenar os arquivos. Finalmente, se o tipo de conteúdo tem definidas as propriedades de metadata, desde a forma do processo, podemos definir XPages sobre essas propriedades de metadata para definir valores quando o processo for executado e um arquivo seja carregado. Para configurar isto, vamos à vista de módulos e depois selecionamos sistemas. Selecionamos a opção do novo sistema para criar o sistema que faz referência a Alfresco. Agora, configuramos o nome e nome visual como Alfresco. Clicamos no botão OK para criar o sistema. Agora, expandimos o sistema Alfresco e selecionamos conectores SM e depois selecionamos a opção de novo repositório. Uma nova janela é mostrada e nela devemos configurar o nome e nome visual do repositório, bem como a URL dos serviços de Alfresco, incluindo um usuário e senha válida. A URL deve ser a rota na qual estão publicadas os serviços CMIS de Alfresco. Para este exemplo, Alfresco está instalado no mesmo servidor do processo, porém, poderia estar em qualquer servidor com conexão por rede. Leve em consideração que Visage pode integrar qualquer sistema ECM que exponha uma camada de serviços que usam o padrão CMIS versão 1.0. Agora, com as configurações anteriores, quando clicamos no botão de nome do repositório, Visage estabelece uma conexão com Alfresco para identificar os repositórios disponíveis. Selecionamos Repositório Principal, já que ali o processo armazenará os arquivos. Leve em consideração que pode configurar qualquer repositório definido em Alfresco. Depois, clicamos no botão OK para salvar a configuração. Na janela de controle de repositório, clicamos no botão OK para dessa forma criar um novo repositório. Agora, selecionamos o repositório Visage Alfresco e depois selecionamos a opção de nova pasta. Uma nova janela se visualiza. Nela devemos procurar e selecionar a pasta específica em que os arquivos serão armazenados. Para este exemplo, a pasta é Client Document, portanto, a selecionamos. Clicamos no botão OK para configurar a pasta. Até este ponto, configuramos o sistema, o repositório e a pasta na qual serão armazenados os arquivos quando um usuário os carregue desde a aplicação web. Para conseguir o objetivo, precisamos especificar em que pasta o atributo de tipo arquivo vai armazenar os arquivos e configurar as propriedades de metadata sobre o campo de formulário que está relacionado com esse atributo de tipo arquivo. Portanto, vamos à seção de Entidades e selecionamos a entidade cliente para editar os atributos. O atributo no qual se armazenarão os arquivos é o chamado documento, portanto, o selecionamos. Quando o atributo é selecionado, as propriedades dele são visualizadas. Na propriedade pasta padrão está configurado o Visage,
Isto significa que os arquivos que se carreguem neste campo serão armazenados usando as funcionalidades de Visage, salvando na estrutura de pastas de Visage e na rota definida no projeto de Visage. Mas, para este caso, precisamos que os arquivos sejam armazenados em Alfresco. Portanto, clicamos na lista e selecionamos a pasta que configuramos anteriormente. Observe que estamos selecionando a pasta Client Document, que definimos no repositório do sistema Alfresco. Quando a pasta é selecionada, a propriedade tipo ECM é visualizada. Aqui, devemos selecionar o tipo do conteúdo dos arquivos que vamos armazenar em Alfresco. Para este caso, em Alfresco, previamente foi configurado o tipo Client Document, com 3 metadados: tipo de documento, número e nome do cliente. Portanto, procuramos e configuramos este tipo. Clicamos no botão Finalizar para salvar a configuração da pasta sobre o atributo. Agora, devemos configurar as propriedades da metadata do tipo de conteúdo de Alfresco. Isto significa que quando o Visage envia Alfresco um arquivo para ser armazenado, ele terá os metadados para identificar facilmente o arquivo. Para fazer isto, vamos à vista de assistente e selecionamos o terceiro passo, Define Forms. O fluxo de processo é visualizado. Aqui selecionamos a atividade Informação do cliente para adicionar o campo relacionado com o atributo documento. O modelador de formulários é visualizado e nele devemos procurar e depois arrastar e adicionar o atributo documento dentro da vista de desenho do formulário. Portanto, quando a informação do cliente for registrada, a imagem do documento de identificação também será carregada. Agora, selecionamos o campo documento e depois selecionamos propriedades metadata de ECM. Uma nova janela é mostrada. Nela, se visualizam as propriedades de metadata do tipo conteúdo de Alfresco. Para cada uma das propriedades, devemos configurar o XPath dos atributos do processo correspondentes. Isto significa que quando o processo for executado, os valores retornados para o XPath são vinculados a estes atributos. Leve em consideração que estamos definindo um campo em um formulário para desta forma oferecer a possibilidade ao usuário de carregar arquivos ao processo quando for executado. E quando o Visage recebe esse arquivo, o vincula às propriedades de metadata e depois o envia ao Alfresco para ser armazenado no repositório ou na pasta especificada nas configurações. Agora, clicamos no botão OK para salvar a configuração. Depois, salvamos o formulário e o fechamos. Este vídeo mostra a configuração necessária para integrar o processo com um servidor Alfresco para armazenar documentos carregados desde a aplicação web do processo Visage. Obrigado pelo seu interesse em Visage.